essa discussão, não é, racializando o debate, para a gente é muito importante. Então, a gente parte de uma ideia de que eu estou falando com uma mulher negra com consciência de gênero, raça e classe. Então, me porto frente a vocês como uma mulher ame-africana, que é um conceito de Lélia Gonzalez, espero que todos conheçam, não é? Ela vai dizer que o Brasil ele tem uma realidade muito difusa. E, de fato, nós somos um país que foi colonizado e até hoje mira-se nos exemplos, né, das sociedades europeias e norte-americanas. Né? A gente ainda tem muita dificuldade de se ver como um país latino-americano. E ela vai dizer que, tendo, né, na genética, na história, esse conteúdo do legado africano, que é riquíssimo, inclusive, né, porque a gente também tem que colocar uma observação de que, quando se fala em África, parece que é todo mundo igual, né? É como se fosse um país. E é um continente com mais de 50 países, várias culturas, uma riqueza que, inclusive, ilumina e inspira a arte e a moda no Brasil. Então, é importante a gente falar sobre essas questões e sobre lutas nossas, né, que precisam ser amplificadas dentro da academia, assim como, por exemplo, o feminismo negro. Pode passar. E, nesse sentido, a gente quer também aqui, não é, pontuar que representatividade importa. Estar aqui, né, nessa mesa com a Francisca, com essa querida também aqui, de luta, inclusive, né, com relação às opressões, né, do patriarcado, é fundamental para a gente radicalizar também. Radicalizar no sentido de raiz, né, de radical, não é? No sentido de trazer, então, amplificações com relação às nossas discussões. Isso porque representatividade importa. Né? Quando falamos de moda, eu, por exemplo, estou aqui trajando um vestido que é de uma pessoa assim, fantástica também. Pena que eu não trouxe o exemplo dele, mas, enfim. E é da Nigéria. E eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa colorimetria. Tá certo? Ótimo. Porque aí eu tenho aqui minhas consultoras em moda para me dizer se está correto, né? Mas essa ideia de tons, cores, formas, né, que dizem da moda no Brasil e no mundo, também, claro, passa por toda uma questão de gramática, né? De uma gramática que a gente está falando aqui com relação às expressões que usamos, mas também de concepções acerca de moda que vai dizer respeito, por exemplo, à ideia de que esse continente tão vasto, não é? Que é o continente africano, ainda é muito pouco discutido, não é? E, felizmente, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, ele foi demonizado. Então, tudo que vem do continente africano, a sua musicalidade, a nossa expressividade, a nossa melanina, não é? Parece incomodar olhares racistas, elitistas, que a gente quer aqui desconstruir. Na realidade, a luta do feminismo negro, assim como do movimento negro como um todo, é para que não nos desumanizem. E assim me porto para falar de moda para vocês. Moda, para mim, é expressar-me com relação à identidade que eu quero ter, não a identidade que me impõe, né? Uma sociedade absolutamente sexista e racista. Eu porto, não é, objetos, acessórios e, inclusive, cores que dizem respeito a esse meu legado ame-africano. E isso, para mim, é motivo de beleza, de orgulho, não é? E assim eu quero aqui também trazer que Belo Horizonte sempre foi um celeiro gigante de moda. E é muito importante ver que essa moda, né, assim colocada muitas vezes em outdoors, né, e várias outras perspectivas comerciais, ainda não consegue, ao meu ver, dar visibilidade legítima a esses movimentos também de empreendedores negros, já que a gente vai falar aqui de economia criativa. Pode passar. E aí a gente tem alguns dados estatísticos para sulear o nosso debate. Note que eu não usei a expressão nortear. E aí é uma questão de posição política também. Eu estou falando aqui com uma mulher, né, na América do Sul. Portanto, eu quero sulear as nossas discussões. Alguns dados para a gente pensar. O Brasil tem 169 milhões, pelo menos foi essa estatística que eu consegui, né, para esse debate. E aí, vejam, desse percentual,
44% do universo de mulheres são mulheres pretas e pardas, que compõem o grupo negro no Brasil, né? E é interessante notar que desse quantitativo tão vasto, 61% dessas mulheres ainda estão, não é, empregadas dentro das casas de família. E a gente precisa atentar sobre isso, né? Se sensibilizar, se mover em torno das discussões que aqui estamos trazendo. E esses dados nos ajudam a pensar também no universo da moda. De que modo estamos falando? Para quem? Né? Sobre quais prismas nós estamos aqui dialogando? Estamos falando de um país, não é, com dimensões continentais, que ainda precisa se haver, sim, com seu legado indígena, com seu legado africano, né? E que riqueza! Eu costumo dizer que nosso país, se conseguir se educar com relação a todos os legados, que a gente não precisa fingir que um legado não exista. Por exemplo, sei lá, o legado holandês, né? Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está dizendo que nós coexistimos, né? Esses legados se conectam. E no caso da cultura africana, não é possível conviver mais de 400 anos dentro, né, de um mesmo território nacional sem aprender nada com esses povos. Então nós queremos dizer é que o Brasil, se aprender a respeitar a diversidade que nós temos e respeitar todos os corpos de existências, nós poderemos ser exportadores de uma cultura fraterna realmente, uma cultura, não é, muito mais enriquecida por todas essas, né, contribuições para o modo de vida, o modo de ser que a moda mesmo traz, né, na vida da gente. Pode passar. E é isso, né? Falar de feminismo negro é falar dessa luta por cidadania. Não é? Nós não podemos, de forma alguma, permitir uma naturalização dessa ideia de inferiorização que, infelizmente, foi trazida com a colonização. A ideia de que os povos africanos, por exemplo, eles eram primitivos. Quem é primitivo? Aquele que estupra mulheres indígenas e negras? Aqueles que submetem, não é, sociedades inteiras à opressão para retirar dessas sociedades a sua riqueza mineral? Quem que é primitivo? Não é? E aí, quando a gente faz essa análise sobre cidadania e sobre a perspectiva de uma moda muito mais enriquecida, a gente vai chegar sobre, né, o conceito, a gente vai refletir sobre o conceito também de cidadania e economia criativa, que eu achei assim de uma beleza, né, que o Congresso tenha se pautado. Pode passar. E isso, para as mulheres negras, tem muito a ver com o processo também, não só externo, mas também de uma interiorização dessa valorização. Ora, num país, né, em que durante muito tempo as vozes negras foram silenciadas, num país em que a própria democracia está sempre sendo ameaçada, tornar-se negro com relação à sua consciência de si, não é? É realmente um processo também psíquico. Debruçou-se sobre esse tema a maravilhosa escritora Neuza Santos, que trouxe no livro Tornar-se Negro exatamente as similitudes e as questões que dizem respeito à ascensão da pessoa negra, né, num país tão desigual como o nosso. Tornar-se negro é passar por um processo em que a sua identidade precisa de afirmação. Por isso chama atenção também com relação às políticas de ações afirmativas dentro das universidades e também em todos os cenários da vida social. Pode passar. Isso diz respeito também à autonomia, não é? Nós precisamos ter autonomia para a gente poder caminhar sem sermos, por exemplo, massacrados e massacradas como pessoas negras, diante de um conceito que Adilson Moreira traz no livro Racismo Recreativo. As pessoas nos olham, muitas vezes debocham do nosso cabelo crespo, da nossa maneira de agir e ser, porque são ignorantes. O racismo traz a ignorância como um valor, independente, inclusive, da classe social. E essa é uma discussão muito importante, muito séria, que a gente precisa trazer, não é?
O racismo recreativo ele vai acontecer justamente em comentários jocosos, né? Pessoas que comentam sobre a nossa aparência, sobre a nossa maneira de ser e agir no mundo, inclusive sobre a nossa moda, como se ainda fôssemos, aliás, como se fôssemos, né, seres vistos com esse ethos de inferioridade, algo que a gente sempre vai desconstruir. Pode passar. E aí eu trouxe alguns cases, né, gente, porque em 20 minutos eu ficaria falando sobre esse tema, viu, Lu? Durante muito mais tempo, né? Mas as nossas colegas também aqui têm apresentações. Então, vou sintetizar a minha fala agora, para que eu também possa aprender com elas, que é o meu intento aqui. O primeiro case é a loja Maria Tomé Boutique. Eu não sei se vocês viram aqui. Ela fica exatamente do lado ali da Igreja de São José. É uma iniciativa de uma mulher negra. É maravilhoso, assim, uma loja pequenininha, mas é muito potente, né? E aí, vocês que estão assistindo, por favor, fortaleçam esse movimento de economia criativa, né? Eu fiz questão de colocar o Instagram de cada uma dessas iniciativas. Pode passar? O segundo é a Grife Aya. Também está no Instagram e é a iniciativa de uma mãe e uma filha. Ela também, mãe solo, uma mulher negra, Joana, fantástica. Essa que vocês estão vendo é a Vicky, que também é modelo, enfim. E vale muito a pena também conhecer. Pode passar? Por último, a Grife Acuenda, que é a moda autoral sustentável. O contato dela também está aí. E eu fiz questão de trazer rapidamente dois textos que a Grife mandou para mim. Pode passar. Pode passar. Ela vai dizer que esse vestido, ele é um vestido inspirado pela presença das mineradoras em nossas montanhas. É um vestido com uma crítica social importante. Ele vai trazer a questão da economia criativa com o uso de pedaços de tecido que foram utilizados de brechós aqui da cidade e mais 3 camisas de botão que eles conseguiram confeccionar. E a construção da peça, então, ela envolve essas experimentações e técnicas, né, lá do mundo da moda, para evocar as montanhas que cercam a cidade com formas assimétricas e também desproporções intencionais. Pode passar? E o vestido pera, que eu achei fantástico, a ideia de vestir todos os corpos, né? E essa grife, ela vai dizer que esse vestido, ele tem a ver com as montanhas, né? Com uma ideia de simbolismo da feminilidade também no período barroco, né? Enfim, é um vestido que foi modelado, inclusive, com relação à bandeira trans. E aí eu achei super interessante também trazer como um case para vocês. Essa grife Acuenda também está no Instagram. Pode passar? Termino aqui com essa reflexão para vocês. Devemos lutar pela igualdade sempre que as nossas diferenças, aliás, nos discriminem. Devemos lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Essa frase é de Boaventura Souza Santos, né, um sociólogo que, infelizmente, né, está aí sofrendo com um processo que eu acho muito mais do que legítimo, né, de vítimas que foram assediadas, mas a gente permanece com o legado, né, dele como escritor. Pode passar? E agradeço a vocês, né, termino realmente com essa fala da Angela Davis. Eu não acredito que seja saudável escolher uma luta e dizer que é mais importante do que outra, mas sim reconhecer como as diferenças, as diferentes lutas, elas se conectam. Muito obrigada pela manhã com vocês. Eu vou levantar. Alô? Bom, eu vou levantar pelo tamanho, né? Sentada já é um anãozinho, mas em pé já é um anãozinho, sentado então parece uma criança. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a Heloísa, uma grande amiga, parceira. É uma honra estar aqui nessa escola, nesse momento importante, no primeiro congresso de economia
primeiro congresso de moda, o primeiro congresso internacional, essa palavra é muito importante, internacional de moda e economia criativa. Então, eu fui anotando aqui algumas falas, né, dessa aula maravilhosa, que eu acho que em todos os momentos dentro da escola a gente tem que estar trazendo esse espaço de fala para a gente olhar para fazer essa reflexão nossa, né, de que nós somos um país com mais de 60% de negros e pardos. Então, todo mundo tem dentro de si, todo brasileiro tem esse envolvimento de alguma forma e uma responsabilidade da gente trazer essa reflexão. Aí eu fico pensando, né, somos um país, na maioria, mulheres também, né, então, que deveria ser um país bastante feminista, né, se nós somos mais mulheres, né, então nós criamos vários filhos e filhas, né, e se nós somos essas mulheres e nós somos as negras e as pardas, nós somos mais de 50% desse universo. E aí eu lembro, eu queria destacar aqui na fala, na proposta, a questão do empreendedorismo. A mulher por si só já é empreendedora. Ela sempre busca, de alguma forma, ajudar no aumento da renda familiar. Não é de hoje, há muito tempo. E dentro do universo têxtil e moda, sempre foi esse a nossa principal atividade, né? Então, olhar para a moda, nós começamos a moda, gente. Até chegar a moda na década de 60, quem fazia as nossas roupas, se vocês conversarem com seus avós, eram as modistas, que compravam os tecidos nas lojas pernambucanas, o aviamento na loja de armarinho, pegava a revista Manequim, pegava a revista Vogue e co-criava com essas modistas. Pegava a manga de um vestido, o decote do outro, a saia do outro, e elas tiravam as nossas medidas, modelavam, cortavam, costuravam, a gente ia lá, provava a peça, a manga ainda não estava colocada, a saia ainda não estava colocada, e aí ela ia juntando e acertando nos nossos corpos. Falando isso, era a nossa realidade até a década de 70, quando se consolida o primeiro grande movimento das mulheres brasileiras, que foram as aberturas das boutiques. Essas modistas abriam a sua boutique e aí começavam assim a trazer mais a questão da moda e chamar a sua parceira, a sua vizinha ou a sua parente que tinha um pouco mais de conhecimento desse universo, e depois começaram a ensinar as pessoas que gostavam desse universo a serem costureiras, e nós vamos tendo aqui um grande movimento da evolução da moda nessas principais décadas do Brasil, 60 e 70. E a gente vai evoluindo. E a gente vai evoluindo até chegar em 1990, onde as grandes boutiques se tornaram marcas. E aí o homem torna-se o precursor desse movimento. Aí a gente vê grandes marcas com nomes importantes, maior número de marcas com nomes masculinos importantes e pouquíssimas marcas com nomes femininos. Então, aí a gente para, estuda e lembra do porquê de tudo isso. Que a mulher, ela tem 2 ofícios. Ah, mas o que você faz da vida? Ah, você não trabalha? Quer dizer, o ofício de doméstica, de mãe, de esposa, não tem a mesma validade dela ir para fora de casa e tirar o sustento e trazer para colaborar com a renda familiar, né? Então, depois a gente vai e ganha essa luta. Aí que toda a minha filha outro dia, por que você fez isso, mãe? Queimaram os sutiãs e foram lá, e agora a gente tem que trabalhar, lutar para competir com o homem,
né? E na hora do salário não temos essa mesma chance. Eu preferia ter ficado em casa, que meu maridinho ia trazer o dinheirinho para mim e me sustentar, né? Agora não, tem que compartilhar, infelizmente, sem o mesmo nível de conquista. Voltando, aí nós estamos no empreendedorismo feminino. Hoje, o mundo, aí eu falei 90, quando nós chegamos em 90, acontece o outsourcing. As grandes marcas desmontam aquele universo, aquela oficina imensa com 150 costureiras que tinham o seu salário garantido, entrava lá, saía no final do dia, maioria registrada, e houve um grande momento de desvirtuar essa profissão, onde, veja bem, agora você vai ser empreendedora, porque eu vou te contratar para você fazer a produção para mim. Olha que legal, né? Então agora você é autônoma. Só que não. Na hora que eles chegam para nós, para essas mulheres que receberam, inclusive, parte do seu fundo de garantia, como maquinários e tecidos, para dar início a essa nova etapa empreendedora, né? Aí eles chegam e falam para você assim, eu vou pagar R$5 para você fazer essa peça. Eu vou pagar R$10. Vocês já foram na padaria e falaram para o padeiro assim, eu quero pagar R$2 por esse pão. Eu quero pagar R$10 por esse quilo de carne. É o único mercado que está invertido. Eu gosto de falar sempre disso, sempre que eu tenho essa oportunidade, para vocês, alunos, um dia modificar esse paradigma. E vocês aqui da escola, numa universidade, vocês estarão com certeza nos altos escalões. E isso tem que ser modificado. A gente tem que empoderar esse mercado das costureiras, dos empreendedores de processo de manufatura, a terem autonomia, né, de poder decidir o quanto vale o seu serviço. Tá? Então, nesse momento, a gente está falando de empreendedorismo, só que não. A gente tem uma situação bem invertida, né? Porque se eu sou empreendedora, eu decido o que eu faço e o que eu compro e o que eu vendo e por quanto eu vendo. Só que esse processo está invertido. E nós temos um número muito grande de indústria nessa situação. Né? E todo mundo fala, não temos mão de obra de costureira. Também não dá, né? Porque se você evolui, você quer um bom salário. Né? E um salário mínimo no nosso país não dá para pagar nem o sustento de uma única pessoa. Então, o empreendedor hoje já existe dados estatísticos, que o empreendedorismo está aumentando muito, por conta do custo de um funcionário. Aí vocês já conhecem toda a história, as empresas não estão contratando, a demissão é muito fácil, então são vários impactos. Então, olhar para o universo do empreendedor que está na mão dos bordados, nas artes regionais, na sustentabilidade hoje, que nem ela citou, 3 importantes empreendedoras, né? Olhar para favorecer esse empreendedorismo local, olhar para favorecer as mulheres empreendedoras, a gente valorizar esse espaço, trazer mais visibilidade, nem nosso que ela falou, dessa questão que nós temos essa dívida, né? Eu acho que vai ser eterno, né? Com os negros, né? E principalmente com as mulheres negras, juntar todas as mulheres para combater esse patriarcado, essa voz masculina opressora, que hoje, graças a Deus, eu vejo também que tem muitos homens, muitos jovens que estão surgindo e trazendo esse novo olhar. Primeiro, do empreendedorismo, tem muito jovem que não quer mais ser carteira,
assinada. Ele quer ser independente, autônomo, ser fruto do seu próprio trabalho e gerar sua própria renda. E a moda possibilita muito isso. Vocês estão estudando esse universo. Se a gente olha para a cadeia, olha a palestra que a gente assistiu, o universo de possibilidades é imenso para a gente ganhar dinheiro. Só precisamos nos organizar e arrumar espaço de fala para isso. Então, um congresso como esse, ouvir a professora falar, uma aula maravilhosa dessa, é muito importante para a gente dar visibilidade para esse assunto. Então, eu fiz só essa palavrinha, que é mais uma reflexão para a gente continuar com várias etapas dessa dentro da nossa cadeia texto e dentro desse olhar de quem faz moda no Brasil são as mulheres e quem costura moda no Brasil são as mulheres e que a gente tem que ter essa consciência. Então, essa é a minha fala de feminilidade no Brasil. Muito obrigada a todos. Bom dia. A gente ficar por último, a gente tem o ônus também de acrescentar mais alguma coisa. Primeiro, agradecer a Heloísa Santos pelo convite, parabenizar por todo o conteúdo programático, pelas atividades político-críticas que estão acontecendo aqui, que isso é muito importante. E aí eu queria só fazer algumas ponderações, algumas provocações. Se nós estamos aqui num debate cuja temática tem que fazer essas interfaces entre moda, feminismo e empreendedorismo, a gente sabe que não seria uma relação cartesiana se não houvesse os conflitos inerentes a essa relação. Falar só sobre moda, a gente poderia discutir aqui a moda no campo da economia criativa. Falar só sobre empreendedorismo e moda, também a gente conseguiria fazer uma discussão interessante. Quando você faz uma conexão de moda e feminismo, a gente também começa a perceber que há conflitos históricos, né? Principalmente nas correntes feministas que surgem aqui no Brasil nos anos 70. Ora, essas correntes feministas ditas hegemônicas, as duas principais, o feminismo da igualdade ou o feminismo da diferença, ambas vão entender a moda, num primeiro momento, só como opressiva. E aí a gente vai ver alguns movimentos de resistência até de algumas mulheres que entendem a estética, o embelezamento como uma coisa fútil. E ao mesmo tempo nós temos uma outra corrente que trabalha exatamente com uma concepção, começa a entender lá nos anos 80, com alguns jornais, inclusive Mulherio, Mulheres do Brasil, que vão fazer essa análise do vestuário, da militância feminina e feminista, e que muitas vezes elas entram em contradição nesse conceito de ser militante, de ser ativista, de ser feminista, mas ao mesmo tempo ser preocupada com uma questão estética que às vezes é considerada de uma forma fútil. E aí a gente entra mais ainda à frente quando essa questão do empreendedorismo, e a gente vai ter que discutir as questões conceituais também. Como eu falei para vocês, quando a gente trabalha nessa relação de moda, feminismo e empreendedorismo, a gente, desafio nosso é fazer essas interfaces. E não é fácil, tem hora, você fazer essas interfaces, se a gente vai por uma crítica, inclusive decolonial, que são os estudos mais recentes. É muito interessante que essa economia criativa, com esse congresso internacional, tem levantado essa questão, inclusive no ensino de moda. Ora, se a gente vai trabalhar com essa crítica decolonial na relação de moda e feminismo, eu tenho que entender também qual o conceito de moda, como a colega colocou aqui. Nós temos um histórico de ensino de moda. Qual moda? Uma história da moda ocidental. É uma história da moda que já localiza geograficamente uma relação que deveria ser local, mas que se tornou universal. Eu tenho uma história da moda ocidental que localiza o início da moda na Renascença a partir do século XV. Num conceito de moda totalmente eurocêntrico, que aquilo que está fora do padrão estético europeizado, ele é considerado não moda, é considerado costume, é considerado traje. E aí você entra também numa história da moda ocidentalizada,
que utiliza o conceito de binarismo de gênero na moda para demarcar os papéis sociais entre os homens e as mulheres por meio do vestuário. E aí a gente vai ver uma história da moda que trabalha inclusive com algumas roupas subversivas de algumas mulheres na história. Inclusive, vamos pegar aí a partir do século XVIII. Quem assistiu o filme da Maria Antonieta, ela tem duas fases. No primeiro momento, né, gastando roupas, né, com a ostentação no século XVIII, onde a ostentação do vestuário competia entre os homens e as mulheres. Depois você tem uma segunda fase da Rainha Maria Antonieta, que ela já desconstrói essa questão. Ela vai ser muito influenciada por Rousseau, né? E ela vai usar algumas roupas que são consideradas subversivas, que não estão dentro da moda vigente. E a gente vai depois passar mais rapidamente no século XIX, onde alguns autores eurocêntricos que reconhecem a moda como um fenômeno social, um fenômeno da modernidade. E aí que a gente também, a partir de uma crítica decolonial, de alguns pesquisadores, Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Rolando Vasquez e outros autores que vão começar a discutir essa questão da decolonialidade. Você tem os estudos pós-coloniais, mas depois você avança nos anos 90 com esses estudos decoloniais que nos interessam muito para o campo da moda. E aí, quando você entra nos estudos decoloniais, no campo do feminismo, a gente tem não só um questionamento desse feminismo eurocêntrico, mas uma contribuição enorme do feminismo negro, que é a partir, inclusive, do conceito de interseccionalidade, que ele vai ser muito rico para discutir a questão da diversidade estética no campo da moda. Quando você trabalha a questão da interseccionalidade, trabalhando com os conceitos de marcadores de diferenciação social, no campo da moda você pode, inclusive, acrescentar não só marcadores de diferenciação social, mas de diferenciação estética também. Porque quando você trabalha essa questão da interseccionalidade no campo da moda, com coleções, e aí a gente vai chegar no processo criativo, é que você vai trabalhar que várias belezas e várias estéticas, elas não são só trabalhadas na questão do binarismo de gênero, o que é a separação de uma moda feminina e de uma moda masculina. Gente, até antes do século XII não existia essa diferenciação. Os homens e mulheres usavam túnica. Essa diferenciação parte principalmente a partir do século XII. É o que a gente chama, os homens começam a ter um formato de bifurcal, são as calças, e as mulheres continuam com o vestido. Então, quando a gente começa a fazer essa discussão da moda, da interseccionalidade na moda, que é uma contribuição do feminismo negro, a gente trabalha com várias estéticas de mulheres pretas, brancas, gordas, magras, trans, e aí você vai trabalhar num processo de semanas de moda, que é recente também você discutir essa questão de diversidade, mas muitas vezes a gente pode questionar algumas coleções que só trabalham pontualmente para fazer um registro de marketing, que não está mexendo nas estruturas, que não consegue mexer em nenhuma dessas discussões. Você tem a questão da moda plus size, que ainda fica num discurso, que só vai determinados padrões até 48, até 50. A partir de 52 não vamos usar a mesma padronagem porque não fica bem. Então são essas discussões que ainda acontecem no campo da moda. E aí, quando a gente vai falar sobre empreendedorismo, trazendo a discussão para o feminismo, o que eu quero deixar aqui para a gente pensar se você quer ser uma empreendedora, mas dentro desse ativismo feminista, entenda o que você vai levar para a sua marca, o que você vai levar para a coleção. Há discussões políticas, sim, a moda é uma ferramenta política. Então, quando você vai para a moda e começa a trabalhar essa questão do feminismo, algumas mulheres entendem que nós estamos num pós-feminismo. Como é que eu posso pensar num pós-feminismo, onde a questão ainda de igualdade salarial ainda não foi resolvida? Nós estamos ainda num país machista, onde você tem maior índice de feminicídio. Eu faço parte do movimento feminista Quem Ama Não Mata, onde a gente tem feito essa discussão. Eu sou responsável pela curadoria de palestras e debates sobre moda e feminismo, onde você levanta que até pouco tempo atrás
aliás, não muito, né? Quando o movimento ele surgiu nos anos 80, foi por causa de 2 mulheres da elite que foram assassinadas por seus maridos. Mas até o ano retrasado, as mulheres que eram estupradas, elas tinham medo da delegacia, porque a primeira pergunta que elas estavam sendo questionadas é: que roupa que a senhora estava usando? Há uma pesquisa da Segurança Pública Nacional de 2018, que foi ratificada em 2020, dizendo que 30% dos brasileiros acreditam na frase: mulher que usa roupa provocativa não pode reclamar de ser estuprada. E a gente ainda tem uma relação no próprio setor da moda, e eu lembro quando a gente fez em 2018 esses questionamentos, conversei com alguns colegas estilistas, falei: vamos levar essa campanha de que a mulher não é culpada pela forma como ela está se vestindo. A mulher, quem é responsável é o estuprador, ele que é o culpado, não sou eu. E aí eu tive essa surpresa da resposta: Valéria, eu tenho receio de entrar numa campanha, porque a minha coleção trabalha com modas mais sensuais, com vestidos curtos e tal, e eu tenho medo de ser compreendida da minha marca, que a minha roupa está provocando esse estupro. E aí você vai discutir com a pessoa dizendo: mas é exatamente a hora que você, como empreendedora, deve entrar com essa pauta e dizer que a sua roupa, a forma como você modela, o tamanho não interessa. A pauta que você vai levar é exatamente essa: a culpa não é da mulher. E é uma agenda ainda complicada da gente trabalhar no campo da moda. É uma agenda ainda que trabalha com tabus, né? Como eu falei para vocês, você entra numa delegacia, a gente conhece lá no movimento feminista algumas mulheres que têm receio, porque tem medo de perguntar. Até pouco tempo atrás, gente, ainda existia a questão da legitimidade de honra. Isso ficou desde os anos 70, quando as mulheres eram assassinadas, ao invés de verificar a vida pregressa do assassino, vai analisar a vida pregressa da mulher que já está morta. Que tipo de roupa que ela estava usando, qual é a liberdade que ela tinha. Isso até o ano passado, quando já teve uma discussão no Ministério Público, para que essa lei, né, que ainda estava predominando, que as mulheres ainda eram julgadas pela sua aparência. Então, quando a gente discute essa questão da decolonialidade, e quando a gente quer também mostrar essa identidade, que é uma polêmica de discutir que é a identidade da moda brasileira, porque ela tem que passar por esse processo também, de que essa identidade brasileira, ela passa por todas as questões de povos racializados, do indígena. A primeira semana de moda indígena aconteceu em 2022. Como jornalista, fui fazer análise de quantas clipagens, né, fazer uma clipagem, 5 ou 6 matérias saíram da primeira semana de moda, e assim mesmo era uma matéria mais de release, que não questionava por que só agora nós tivemos a primeira semana de moda indígena. Por que quando a gente vai discutir moda afro-brasileira, a gente não tem e não dimensiona no processo criativo, no ensino de moda na academia, que ela deve ter o mesmo status sociocultural do que nós entendemos por moda. Não é analisar se era moda indígena, moda étnica, é moda. É moda. E é essa questão da diversidade que o feminismo negro nos traz muito nessa questão da interseccionalidade, e o pensamento, os estudos decoloniais vão nos ajudar a visibilizar discussões invisibilizadas, e que não adianta a gente ficar só na academia discutindo, porque a gente participa de semanas de moda, a gente participa de bancos de júri, e a gente quer ver esses novos criativos, esses novos estudantes, e os que já estão nos novos talentos. Nós acabamos de passar por uma semana de moda aqui, na Passarela, onde nós tivemos vários novos talentos, uma coleção super bacana. Nós temos aqui em Belo Horizonte várias iniciativas de vários projetos. A gente está aqui na Estância de Belo Horizonte, começando um processo de construção do plano setorial da moda. Isso é muito importante. Essa comissão onde eu estou como membro da executiva representa a sociedade civil. E a sociedade civil no campo da moda deveria estar participando mais ainda com a gente. Nós estamos diante de um plano setorial que quer discutir essa questão da decolonialidade nos processos criativos.
para que editais públicos de moda não entendam essa questão do empreendedorismo só como uma questão de empoderamento, mas um empoderamento que fica localizado. Deve ser um empoderamento que questione sim as estruturas, inclusive as estruturas das próprias políticas públicas culturais, de próprios editais. Então, acho que a minha fala já está terminando, mas é só para colocar algumas provocações para a gente poder pensar. E às vezes entender também qual o conceito de empreendedorismo, porque se você está utilizando um conceito neoliberal de empreendedorismo que trabalha com a questão de, eu vou me empoderar, eu vou ser autônoma, mas sempre num processo de meritocracia, mas sempre num processo individualista, cuidado, que às vezes esse empoderamento individualista, ele te traz o ônus, sim, o bônus também, né? Mas de você estar sozinha, porque se você fracassar também, o bônus e o ônus é todo seu. Qual a alternativa, Valéria? Nós vivemos num sistema capitalista, nós vivemos num sistema onde há uma questão de um consumo. Ora, os estudos decoloniais, o próprio feminismo negro também nos traz pelo menos uma pensão alternativa de um empreendedorismo coletivo, de solidariedade social. Eu acho que quando a gente trabalha com marcas que têm essa questão do empreendedorismo colaborativo, coletivo, eu acho que é igual quando a gente trabalha aquilo que é dividido é conquistado, né? Então, gente, vou finalizar aqui, deixar só algumas dessas provocações, mas dizer para vocês que essa relação de moda, feminismo e empreendedorismo, existem muitas problemáticas que devem ser questionadas, não dá para a gente fazer essa discussão. As duas professoras levantaram muitas questões que a gente poderia pensar e refletir, mas eu queria dizer para vocês que há estudos recentes, o pensamento decolonial na moda é recente, só para vocês terem uma ideia, foi uma colega também preta que em 2020 começou o primeiro estudo sobre, que é Heloísa Santos Oliveira, que fez o primeiro questionamento sobre o que é esse conceito, o que a gente vai fazer com essa decolonialidade. E também trazer esses questionamentos de políticas públicas. Nós estamos aqui, se você entrar no edital e quiser ser um empreendedor, porque hoje você consegue ser um empreendedor por meio de editais públicos, mas então vamos entender que empreendedorismo é esse que as políticas públicas culturais estão oferecendo. Gente, eu fico por aqui, obrigada pela atenção, agradeço aos colegas também, aprendi muito com cada uma delas e acho que a gente pode avançar mais nessas discussões, porque a gente precisa de entender essa concepção não só do feminismo, mas também de empreendedorismo e romper com essas barreiras. Não normalizar aquilo que você acha que não tem solução. Tem, mas a gente precisa de um ativismo e precisa de romper. E eu entendo mais que tanto no feminismo quanto do empreendedorismo, ele deve ter como opção a questão da coletividade e da solidariedade social. Obrigada, gente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão, por favor. Vamos disponibilizar o microfone. Alguém quer alguma consideração? Por favor. Sem perguntas? Então, vamos deixar então as considerações finais aqui das nossas convidadas, ok? Eu estou achando que está todo mundo já preocupado com a programação à tarde, que também está recheada de atividades, né? E pensando aí no deslocamento, né, para o almoço. É a primeira vez que acontece, a gente puxar esses temas e não ter de volta nenhuma questão, né? Enfim, consideração. Quero agradecer mais uma vez, né, a nossa diretora e dizer que, muito inspirado pela fala da Valéria sobre a solidariedade, né? E a ideia de que muitas respostas estão no coletivo, que eu trouxe no slide também uma experiência muito interessante que se chama de bonde. Eu não sei se dá ainda para a gente colocar, eu acho que não, né? A gente já está finalizando, mas é uma ação de um coletivo de pessoas negras, pessoas trans,
que acontece no edifício central, aquele amarelo, né, do lado da Praça da Estação, justamente para que eles possam sobreviver nesse mercado que ainda é tão hostil às questões que a gente trouxe aqui, né, e que precisa da sensibilidade, né, de cada um de vocês. O De Bonde também tem Instagram, e aí eu faço, né, minhas as palavras de Valéria quando a gente pensa que empreender em moda é pensar para além do individualismo, né? É pensar sobre quais contribuições você pode dar a uma sociedade como a nossa, né, tão ansiosa e carente de iniciativas e ações que fortaleçam identidades, né, com relação à perspectiva decolonial. Eu agradeço muito a paciência e o ouvido de vocês e eu espero que a gente possa aprofundar em outros cenários, em outras ações e parabenizar, é claro, a organização por esse lindo congresso, o primeiro congresso internacional aqui da nossa Escola de Design. Obrigada. Vamos fazer uma... Você puxar um fio para... Tem tempo, claro. Oi, gente. Tem um livro que chama O Significado Social do Dinheiro, que vai falar um pouco sobre esse trajeto da mulher com o dinheiro, né? E aí eu lembro que nele é um dado que ficou muito marcante para mim, que diz que até os anos 30, todo o dinheiro que a mulher recebia por direito era do homem. E aí a mulher tem essa ideia do dinheirinho, né? O dinheirinho pequeno, como se a mulher sempre produzisse esse dinheirinho pequeno. E aí ela produzia como? Ela vendia os ovos, ela fazia o tricô, ela fazia o crochê, ela vendia, né, essas coisas, os afazeres que ela poderia fazer dentro de tudo que ela já fazia, né? Porque tudo que a mulher faz sempre é muito. E aí eu fico vendo também, você vê, nós somos mulheres, né? A moda ela é basicamente feita por mulheres, mas aí o protagonismo ainda, em grande parte, é dos homens. Então, como que a gente pode aqui, que está se ouvindo, né, relembrar disso, de que a gente está trabalhando pela autonomia das mulheres, e uma autonomia financeira, sobretudo, né, porque sem autonomia financeira não tem jeito a gente circular, a gente fazer as nossas escolhas de consumo mesmo, né? Poder comprar um produto que tenha valor e não só porque ele está baratinho ali, porque ele é produzido naquela mão de obra horrorosa, aquele tecido horrível. E da gente almejar fazer esse círculo de mulheres serem bem-sucedidas, né? Então eu quero que ela tenha esse dinheiro para poder ajudar outras mulheres que sejam, né? Então só um comentário assim, sobre a economia mesmo da moda, né? Sobre a gente poder olhar para essas mulheres e valorizar sobretudo elas e desejar que seja esse ganha-ganha entre nós, que essa ideia de que a mulher é contra a mulher, de que fica invejando as outras, isso é um papo muito antigo, né? E a gente, como rede feminina, entender que é em todas essas escolhas e, sobretudo, nesse desejo de ver o outro brilhar, né? Acho que essa mesa está linda nesse fortalecimento dessa atitude de mulher com mulher. Esses dias eu tive uma questão de violência doméstica da filha de uma amiga, a gente foi à delegacia, eu moro em Brumadinho, não tinha mulher recebendo, e foi horrível, assim, como a gente foi recebida. Então, são tantas minúcias, né, assim, é um trabalho profundo existir no mundo hoje como mulher, e em todas essas diferenças que a gente precisa aplacar, tudo que a gente precisa reconstruir nós mesmos para a gente poder avançar como sociedade mesmo. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa história do empreendedorismo na vertente do negócio, da força econômica, nessa rede de mulheres. Bom, aí você está mexendo bastante comigo, porque a minha constante fala é sobre isso, né? O número de mulheres dentro da cadeia têxtil é muito maior. Eu acho que falta, assim, a gente se posicionar, se unir, essa rede de mulheres que você falou, tá? E ter essa consciência do nosso potencial, né? Se tivesse uma greve de mulheres, não teria cadeia têxtil, né? Então não teríamos moda. Então, um dia minha mãe estava falando, se tivesse uma greve de mulheres no sexo, o planeta pararia. Então as mulheres falaram assim, acabou, entendeu? Vamos dar um tempo, a hora que eu tiver reconhecimento, aí você vem falar comigo.
entendeu? Aí a gente sabe. Então, é esse posicionamento, esse empoderamento do nosso conhecimento, do nosso corpo, do nosso respeito conosco e com as nossas parceiras. Como ela falou, não dá para ser, a Valéria começa, né? Não dá para fazer empreendedorismo sozinho, tanto que até a MEI já permite você ter 1 ou 2 funcionários. Então, fazer qualquer coisa, aí eu brinco, eu gosto muito daquela coisa, a gente precisa de 2 asas, uma asa só não dá. Então, quando junta 2 asas, mais 2 asas, nós temos um bando. Então, a gente tem que olhar assim, e a gente precisa dessa consciência, sabe, dos alunos, agora eu falo homens e mulheres, porque eu vejo isso, os meninos hoje estão diferentes, se já existe um grupo de homens tendo essa consciência, nós já estamos tendo em uma nova geração, só preciso as mães prestarem atenção e potencializar essa igualdade de seres humanos, né? Não é porque é menino, que é menina, que é menina, que é menina, somos seres humanos. Então, é isso. No empreendedorismo, o quanto vale o meu serviço, sabe? Eu falo, bom, nós temos um parâmetro que é o salário mínimo. No mínimo, tem que ter esse parâmetro, não é uma coisinha, sabe? Você tem que ter o seu custo hora do que você faz. Aí essa gente tem que reivindicar. Fazer estudos de preço mesmo. Nós precisamos ter consciência quanto que vale um produto, quanto que você está pagando por um produto. Se a gente olhar, no preço existe já estudo, inclusive tem um grupo olhando para isso. Nós compramos um produto de moda, mas vocês sabem quanto que nós levamos para casa? Menos de 30% de matéria-prima, mão de obra e custo real. O resto é tudo valor agregado do marketing, da loja, dos merchandising, da televisão, das mídias, não sei o quê. Então, nós precisamos valorizar a cultura local. Essas 2 empreendedoras. Eu vou dar um presente, por que não procurar um produto de uma empreendedora? Sabe? Se eu vou comprar alguma coisa, por que não olhar primeiro para uma mulher empreendedora? O que eu vou comprar? Sabe? Não é... Gente, a Shein entrou aí para... É um absurdo, né? Acho importante vocês pesquisarem a Shein. Não sou contra a Shein, porque tem hora que nem possibilita uma pessoa de baixa renda conseguir comprar uma roupa nova. É uma realidade. Uma jovem, sabe? Então, isso também, sabe? A culpa não é do consumidor. A culpa vem de cima para baixo. O que nós estamos permitindo ser feito com a cadeia têxtil? Quanto que é esse produto? Qual é o valor disso? O que era realmente necessário para compor esse produto? O preço desse produto. Então a gente precisa trazer essa transparência. E quanto que nós estamos pagando pela mão de obra na nossa cadeia, desde da estilista, da modista, sabe, da cortadora. Por que nós temos cortadora? Por que só costureira? Sabe? Então, o crescimento dos profissionais dentro da cadeia têxtil, dentro do universo da moda, o preço que nós estamos pagando para uma galonista, uma pessoa que faz alfaiataria, uma pessoa que faz uma roupa nova, um vestido de noiva. Tá? Então, agora com o empreendedorismo na questão da sustentabilidade, graças a Deus está abrindo uma porta aí muito grande de a gente olhar, porque comprar matéria-prima nova, sendo que nós temos tanta matéria-prima, sabe, disponível para a gente fazer uma moda nova, que nem ela mostrou. Olha aquelas 2 peças, quão bonitas elas são atemporais, né? E ao mesmo tempo elas são na moda, está na moda, olhar para a diversidade de corpos, né? Então, está de uma forma equivocada, trazendo, mas estamos iniciando esse olhar. Então, eu acho que o empreendedorismo está nas nossas mãos, né? O quanto a gente vai valorizar um produto empreendedor, e quanto a gente vai olhar para a cultura local, para a economia local, e quanto a gente tem a responsabilidade de pensar quando a gente entra num grande magazine de uma marca importada, quanto nós estamos gerando divisa para outros países. Então, acho que isso é uma responsabilidade, e nós somos mais de 60% dos brasileiros. Se a gente tiver essa consciência,
nós podemos estar fazendo uma moda brasileira muito mais empreendedora e muito mais lucrativa para as mulheres, sabe? Que muitas costuraram pano de prato e sustentaram seus filhos e levaram para a faculdade. Sustentaram suas famílias vendendo pano de prato. Então, gente, é muito importante a valorização da mão de obra dentro da cadeia têxtil e da cultura de moda. Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar para isso e valorizar o produto nacional, valorizar o mercado nacional, valorizar a loja nacional e principalmente a cultura local, a economia local, sabe? Antes de sair e entrar numa outra loja, vamos entrar numa loja brasileira? Será que se eu for na nossa vizinha ali, eu não vou comprar um presente bem legal? Eu não vou comprar uma roupa diferente para aquele momento especial? Sabe? A gente precisa dar uma parada nesse momento e rever o nosso posicionamento e o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, netos, alunos. Então, era essa a minha fala. Bom dia, eu não aguento, né? Meu nome é Angélica, para quem não me conhece, sou professora da UFMG, do Núcleo de Design, fui aluna orientanda da professora Tita, né? Então eu não me aguentei, eu tenho que falar, eu tenho que dar o meu depoimento breve sobre empreendedorismo feminino. Eu tenho uma pequena marca, porque apesar de ser professor, o professor não só dá aula, ele trabalha também, né? Ela trabalha também. E eu fui convidada recentemente para uma feira na cidade do interior aqui, chama Lagoa da Prata, uma feira chamada CRIA, só de empreendedorismo feminino. Aí eu falei assim, gente, tá, eu não tenho nada a perder, mas será que vai vender? Nunca vendi tanto em toda a minha vida. E nunca vi tantas mulheres talentosas, com uma economia criativa ativa, e também com as responsabilidades. Os maridos estavam nas feiras, os filhos, tinha uma mulher que fazia bolsas de crochê, então ela ensinou de repente o marido, o filho para fazer crochê e para gerar renda. Então assim, eu queria saber de vocês que talvez seja, isso foi um incentivo da prefeitura local, através de políticas públicas. Então, porque a gente sabe que para participar de uma feira a gente tem que pagar o stand, tem que pagar, esse é zero, não tinha, a gente não pagava nada para participar. E no final das contas foi uma experiência muito gratificante, porque eu não fazia ideia de tanta gente talentosa que tinha no interior. Imagina isso aqui em BH. Então eu queria saber de vocês, né, porque eu sou de São Paulo, metade São Paulo, metade BH, se aqui em BH existe espaço para esse tipo de questão de uma feira só de empreendedorismo feminino, por exemplo, só para mulheres empreendedoras. Muito obrigada pela palestra. Então, Angélica, é verdade isso que você participou, faz parte do que a gente entende de como políticas públicas culturais. Isso é um dever, inclusive, do Estado de estar fazendo esse incentivo de empreendedorismo. Eu entendo que se você estava numa feira onde várias outras mulheres estavam, isso é uma questão coletiva, porque foi um evento de chamamento coletivo, né? Então, apesar de terem várias mulheres individualmente empreendendo, vocês estavam num evento coletivo. Então, isso faz parte de uma questão de políticas públicas culturais e que deveria acontecer mais. Aqui em Belo Horizonte, sim, tem várias, eu não consigo acompanhar todas, tá? Mas você pode ter certeza que dentro das discussões que a gente tem aí nos planos setoriais, nos editais de alguns grupos de moda que a gente participa, sim, nós temos várias iniciativas, você tem vários editais específicos de todas as áreas. Por exemplo, no caso da moda, na instância municipal, nós estamos hoje localizados nas artes visuais, ou seja, mas na instância estadual ela já está como uma linguagem autônoma. Isso só vai interferir um pouquinho na hora de você escrever o projeto, porque na instância municipal, quando você vai justificar um projeto, em qualquer que seja do edital público, né, de lei de incentivo ou de fundo,
aí você vai justificar a sua proposta dentro das artes visuais. Mas não é complicado, no caso da moda, a gente justificar no campo das artes visuais. Bom, primeira questão. A segunda questão, como eu falei para vocês, como a gente está trabalhando ainda com essa questão de construção do plano setorial municipal aqui, lembrando a vocês que nós já temos desde 2010 um plano nacional da moda, que foi paralisado em 2016, quando foi desmantelado o Ministério Público, e agora, no ano passado, quando aconteceram as conferências municipal, que eu também participei como delegada, depois a estadual, depois a conferência nacional, que foi colocado a atualização do plano setorial da moda. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos discutindo políticas públicas como tábuas rasas. Nós já temos um plano nacional de moda extremamente rico, que é claro que ele estava falando nacionalmente num país enorme, continental como o nosso, mas que podemos trazer algumas realidades que foram trabalhadas lá para o local. E é por isso que na instância municipal a gente está muito mais próximo da nossa realidade, que a gente pode trazer essas discussões. Bom, então quando você fala para mim de como é que trabalha essa questão das políticas públicas culturais, só reafirmo, sim, você participou de uma iniciativa, sim, nós devemos cobrar mais iniciativas dessa, tá? Sim, o plano setorial municipal ele deve ser contemplado com essas questões e os editais públicos também devem priorizar esse feminismo, mas não esse feminismo que a gente acaba se isolando, mas esse que nós colocamos aqui agora e que você participou sem perceber, que era esse feminismo coletivo, esse empreendedorismo coletivo, que ele está preocupado muito mais no dividir para conquistar, e não desmerecer todas as lutas feministas que vieram antes, e não despolitizar o campo do feminismo com as lutas de igualdade, que ainda nós temos muita coisa ainda para lutar, e não tem nem como você falar, como eu disse aqui anteriormente, pós-feminismo. E eu passo para a colega aqui também. Ok, muito obrigado. Já estamos nas considerações finais. Vamos ouvir agora, então, a Vitória Régia. Ok. Bem, eu estou fazendo aqui um paralelo ainda que brevíssimo, né? Porque já estamos terminando, das duas falas. Eu acho que, no fundo delas, me inspirou a pensar que o feminismo, ele não, de jeito nenhum, desconstrói o que em nós é feminino. E nós precisamos reafirmar isso, não é? Porque eu vejo que, muitas vezes, essas questões, elas estão meio que não tratadas, né? E a gente acaba normatizando alguns discursos que nos são nocivos, inclusive, né? Então, assim, eu quero reafirmar isso. E mesmo aquelas que dizem assim, eu não sou feminista, mas eu estou numa feira com mulheres, você está sendo feminista. Porque o que nós queremos é que a gente tenha o poder da nossa narrativa e a forma de gerar renda seja reconhecida pelo trabalho das mulheres, né? Então, não tem como não sermos feministas nesse ponto, né? E aí eu queria ratificar também que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente já tem uma grande feira, com a maioria de mulheres, que nunca foi visto como um movimento feminista, que é a Feira da Afonso Pena. Vamos combinar que a maioria absoluta é de expositoras mulheres. E eu, inclusive, faço questão de ir e ratificar e fortalecer o movimento dessas empreendedoras, né? Para que elas se mantenham, para que elas tenham capital de giro, para que elas possam se sustentar. E assim eu estou vendo a família acontecer. Agora há pouco eu tive numa dessas feiras, aliás, num desses estandes na feira, e eu achei lindo, que era a mãe e a filha, a menina muito nova, assim, 21 anos, né? E eu estava com os meus filhos, ela falou assim, nossa, que legal que você traga a sua família. Eu falei assim, não, mas esse é o movimento, é da minha família com a sua. Entender que a gente tem conexões, que a gente precisa perceber e ter consciência, né? Para que a gente possa ratificar nesse movimento contínuo mais feiras acontecendo. E aí dizer que editais públicos estão acontecendo sim. A gente tem a Feira Ébano, por exemplo, no caso da moda afro, que acontece no Mercado Lagoinha. Recomendo que vocês também, né, possam acompanhar nas redes sociais. Esse movimento ele é muito importante, né? E várias grifes estão se organizando, uma delas com relação ao coletivo, né? Eu já falei para vocês de Colab, que é um coletivo que eu acho assim fantástico, de pessoas que
querem fortalecer mesmo, né, essa questão de produzir, não é, o capital, e aí a gente precisa entender que isso é uma desobediência, né? Nós estamos falando do feminismo como pauta feminina, uma pauta de mulheres, para que nós sejamos desobedientes a um capital que nos quer ver servis, e absolutamente dentro de um escopo de subalternidade e de inferiorização. Então não, nós não vamos produzir dinheirinho. Nós queremos ser realmente protagonistas da nossa história. E isso diz respeito, inclusive, a essa ação, que eu fiquei muito feliz de saber que você participou, né? Você produzindo também como professora, né? É uma questão da sobrevivência de um modo singular, mas numa marcha que estamos, né, para que os nossos direitos sejam garantidos, para que a nossa existência seja garantida. Fazendo esse movimento com relação à sustentabilidade e à força das mulheres na economia brasileira, eu acredito que a gente arrefeça as estatísticas com relação ao feminicídio, por exemplo. O que está acontecendo? Mulheres que são dependentes mesmo, independentes economicamente. Ainda estamos vivendo esse tempo, né? E aí, por conta da dependência econômica, também se constrói a dependência psíquica, né? De pessoas que, infelizmente, estão nocivas dessas vidas. E aqui eu quero levantar esse clamor mesmo. Somos mulheres que precisamos ver, né, cada vez mais vivendo a nossa grandeza. Somos mulheres com cada vez menos medo do nosso próprio tamanho. Um grande abraço para vocês, uma boa manhã. Obrigado. Vamos fechar então com a Francisca. Para suas considerações, Francisca, por favor. Eu vou assinar embaixo dessa última frase dela, que eu acho que é o que a gente precisa ficar nas nossas mentes. Muito obrigado então a Francisca. Obrigado a Vitória Régia e também a Valéria. Excelente. Senhoras e senhores, faremos então uma pausa, retornaremos às 13h30 com o nosso congresso. Ótimo almoço para todos, obrigado.